Os filmes que a gente assiste são bem mais do que só entretenimento, né? Eles funcionam quase como um espelho e, ao mesmo tempo, ajudam a construir a nossa realidade. Hoje a gente vai mergulhar num artigo acadêmico fascinante para entender exatamente isso, como o cinema retrata a identidade transgênero e qual o impacto disso na nossa sociedade. Ok, vamos começar por aqui. Essa citação resume tudo, de verdade. O cinema não está só contando uma historinha. Ele usa uma linguagem visual própria, sabe? Os enquadramentos, as cores, a edição, para moldar ativamente o que a gente percebe e no que a gente acredita. Cada escolha do diretor é como uma palavra, uma frase, que nos diz como sentir. Então, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar esse poder que o cinema tem de moldar a realidade. Depois, vamos colocar 4 filmes específicos sobre o microscópio. Aí, a gente vai decodificá-lo à linguagem dos diretores, identificar alguns padrões de preconceito e, no final, fazer a grande pergunta: será que o cinema pode ser uma ferramenta para a educação? Então vamos lá. A base de tudo é essa: o poder do cinema. A mídia, gente, não existe numa bolha. Ela está profundamente conectada com a nossa sociedade, influenciando a cultura, a política e até o nosso dia a dia. E o que é realmente interessante aqui é a ideia de que não somos só espectadores passivos, sentados no sofá. O artigo argumenta que o jeito que uma história é contada, com todos aqueles cortes, ângulos de câmera, a edição, tudo isso molda ativamente a informação que a gente recebe. Não temos controle sobre isso e, claro, isso nos influencia. Para entender isso na prática, a pesquisa analisou 4 filmes bem diferentes, de décadas, países e com abordagens distintas sobre o tema. E os filmes são esses: A Garota Dinamarquesa, O Nosso Carandiru, Transamérica e A Pele que Habito. A análise não foi dos filmes inteiros, mas sim de cenas-chave de cada um, para investigar como as personagens transgêneros são construídas tanto visualmente quanto na narrativa. Mas como exatamente os filmes criam esses significados todos? Para descobrir isso, os pesquisadores usaram um método de análise bem específico chamado semiótica. Falando de um jeito simples, a semiótica é basicamente o estudo de como os signos e símbolos criam significado. No cinema, isso vale para tudo. Um close-up no rosto de um ator, a cor de um vestido, uma fala específica, tudo tem um porquê. E essa analogia aqui é brilhante. Pensa na semiótica como a linguagem corporal de um filme. É isso. Assim como a postura de uma pessoa pode revelar o que ela está sentindo, um enquadramento de câmera pode nos dizer tudo sobre o estado emocional de um personagem. Olha só esse exemplo concreto da pesquisa. Na famosa cena do espelho em A Garota Dinamarquesa, o diretor começa com um plano que mostra o corpo masculino de Einar. Logo depois, a câmera fecha num close-up quando ele esconde o pênis. Essa escolha não é por acaso de jeito nenhum. Ela coloca para fora o conflito interno da personagem, focando a nossa atenção exatamente na fonte da angústia e do desejo de mudança dela. Então, o que será que a análise dessas 22 cenas revelou? Pois é, os pesquisadores encontraram alguns padrões, digamos, preocupantes que se repetem nesses 4 filmes. Existe um foco muito grande no corpo e na cirurgia, o que muitas vezes acaba reduzindo a experiência trans a uma questão só física. A gente vê personagens sofrendo preconceito na cara dura, sendo rejeitadas pela família e vivendo num estado constante de crise. E, além de tudo, uma associação bem frequente com a violência. Essa fala aqui do filme Transamérica é um exemplo direto e bem doloroso de invalidação da identidade. É um tema que apareceu na análise como uma das formas de preconceito que as personagens enfrentam. Mas, em contraste, também vemos momentos de autoafirmação. Em A Garota Dinamarquesa, a personagem Lily reivindica a identidade dela de uma forma muito poderosa. Isso mostra que os filmes também podem trazer narrativas de empoderamento, não só de sofrimento. E tudo isso nos leva à questão central do artigo. Se o cinema tem esse poder todo, será que ele pode ser usado para algo mais do que só ficar reforçando estereótipos? A conclusão do estudo é que o cinema é basicamente uma faca de 2 gumes. Por um lado, ele pode sim perpetuar visões simplistas e até prejudiciais. Mas por outro, ele tem um potencial imenso de ser uma ferramenta didática, de gerar debate e reflexão em larga escala. E o ponto crucial, segundo os pesquisadores, é este aqui. O cinema, justamente por fazer parte da cultura de massa e atingir todo tipo de pessoa, pode e deve ser usado como um veículo para a educação, para quebrar preconceitos e para promover o diálogo. No fim, essa análise toda nos deixa com uma reflexão. Se o cinema tem mesmo o poder de construir a nossa realidade, fica a pergunta no ar. Que tipo de realidade a gente quer que ele construa para o futuro?